Boa noite a todos. O relógio da casa são 20 horas, hora de começarmos o nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de todos e principalmente os que estão vindo aqui pela primeira vez. Eu sempre digo que quando eu vim aqui, eu fui tão bem acolhido que eu não deixei mais de mim. Hoje nós teremos a palestra com a nossa irmã Elda Evelina, que é do Grupo Fraterno Espírita Irmão Esteu, ok? Então a Elda vai estar proferindo para nós nos próximos minutos com o tema Relações Familiares. Bom, nesse instante então eu vou fazer a leitura preliminar que serve de base para o assunto de hoje. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, em Hebreus 13, 1. As afeições familiares e os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva ao altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste de imensa importância. A fraternidade pura não é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Mensagem do livro Pão Nosso de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos ter a oração inicial. Queridos irmãos, Jesus nos ensinou dizendo que nem só de forma de homem, nos mostrando assim a necessidade da busca do pão espiritual. E é justamente nesse momento, através desses amigos espirituais, em particular os nossos protetores, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos incentivando na prática do bem, do amor ao nosso próximo, conseguimos assim a deixá-lo lá fora para estar aqui, para que nesse momento possamos pedir a Deus, a Jesus, que abençoe os nossos sentimentos cristãos, para que possamos aprender a amar os nossos irmãos, mesmo aqueles, ó Senhor, que ainda vivem longe do bem. E com essa certeza que nós te pedimos, que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, Senhor. Agora, então, eu passo a palavra a ela. Boa noite a todos. Boa noite. Gostei. Boa noite bem forte, animado. Não é? Prazer de estar aqui, todos nós, não é isso? Relações familiares. A casa nos sugeriu 2 livros. E não obstante eu tenha lido os 2, eu escolhi o do Raul Teixeira como um carinho para que a gente pudesse seguir os raciocínios do Raul, mas de uma forma assim bem descontraída. Gostou da intimidade de chamar de Raul assim? Nossa, eu fiquei agora assim até meio sem graça, né? Mas
Um livro muito rico, sugiro que vocês leiam, vale a pena. E eu selecionei alguns capítulos, porque provavelmente o tempo não daria para eu refletir sobre todos. E espero poder refletir pelo menos por aqueles que eu já escolhi. Mas eu queria fazer uma reflexão inicial usando Joana de Ângeles, em que ela define o que é família. Grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins, a família genericamente representa um clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Bem científico, né? Quer dizer, não tanto, mas bem fundamentado aqui. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum por meio de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Então, a família é uma parte representativa da grande família que é a nossa família universal. E a família universal não seriam só os componentes encarnados e não só os componentes do nosso planeta, já que o universal corresponde à grande família que somos todos nós. Na concepção aí da ciência com relação ao espaço cósmico, seria multiverso, já que comporia toda a nossa... As residências estelares estariam dentro desse multiverso. Nem a ciência sabe exatamente o que corresponderia, mas tem lá um conceito ou uma forma de fragmentação desse espaço. Vamos passar aqui então para a leitura capítulo a capítulo, dentre aqueles que foram selecionados, para a gente para fazer contato com o conhecimento que nos trouxe Raul Teixeira através desse livro. Então, vou me permitir ler o título do capítulo, que eu iria fazer uma reflexão em cima de cada um deles, que eu achei uma forma, eu ia falar de outra forma e hoje à tarde me veio a intuição de fazer dessa forma, então vamos tentar seguir, não é? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, Amor no Lar. O que seria amor no lar? Esse capítulo, ele faz uma introdução a todo o resto do livro, todo o restante. Por quê? É o amor no lar que é o fortalecimento ou o foco dessas relações da forma como nós estamos querendo enfocar. Porque nós nos reunimos por amor. Apesar de muitas vezes não sabermos disso. Apesar de muitas vezes nós nos relacionarmos aparentemente sem amor, mas foi o amor que trouxe a significação da nossa reunião no lar. Nós desencarnamos em determinado momento, aprendemos várias coisas no plano espiritual, escolhemos nos reunir e fizemos uma programação. Fizemos a programação, quem é que aceitaria ser meu filho? Aceitaria ser meu pai? Não é assim que o Espiritismo nos traz como explicação de como é que é esse contexto nosso. Então, nessa escolha, apesar de muitas vezes virem desafetos, mas esses desafetos foram reunidos por amor. Então, o lar é uma reunião realizada por amor. Se é um desafeto, eu escolhi, você, outras pessoas escolheram que viesse esse desafeto por amor a ele. Ou nós queremos fazer uma reunião em que aprendamos a amar. Então, família é uma reunião de amor. Amor e equilíbrio. Aí o Raul nos traz algumas reflexões. Nós, para termos um bom convívio, precisamos nos conhecer, em primeiro lugar. Porque sem nos conhecermos, nós não temos condições de expor o que somos verdadeiramente. Ou, mais um pouco, nós nos conhecendo, sabemos o que não devemos expor.
para poder ter uma relação saudável com aqueles com quem nós convivemos. Precisamos perceber que muitas vezes nós recebemos no nosso lar pessoas com quem não convivemos bem, ou que essas pessoas não nos aceitaram em outras encarnações, mas que se nós nos programamos para nos reunirmos e aprendemos juntos. De uma certa forma, nós temos isso no nosso conhecimento, só que não está resgatável por nós, conscientemente. Mas nós temos isso na nossa mente, na nossa memória. Então, quando nós nos reunimos, nós podemos procurar nos conhecer, tentando resgatar informações, não forçadamente, porque não nos é concedido ainda essa condição, mas a espiritualidade, sabendo dos nossos bons propósitos, vai nos auxiliar, para que a gente aprenda ou procure nos conhecer e conhecer o outro, porque também para saber como nós convivemos ou nos relacionamos com ele da melhor forma. Então, passa o convívio na busca pelo conhecimento. Precisamos saber, ter consciência dos nossos defeitos para que possamos tentar resolvê-los, para nos aprimorarmos, para evoluirmos. Então, precisamos desse conhecimento. Precisamos conhecer o outro para saber qual é a nossa atitude para melhor nos relacionarmos com ele, administrarmos essa relação. Não é mais fácil a gente se relacionar com o outro quando nós nos conhecemos e conhecemos ele também? Porque nós sabemos onde nós podemos chegar, sabemos que tipo de linguagem nós podemos usar para que não haja obstáculos, mas sim acolhimento e aceitação. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do outro. E esse conhecimento e essa relação é que vai nos auxiliar a formar raízes mais saudáveis, mais firmes nessa relação, que nós vamos precisar para cumprir a nossa meta. Aquela programação a que nós nos dispusemos. Então, vamos procurar. E como é que nós, nos conhecendo e conhecendo o outro, vamos realmente realizar algo entre nós? Com um diálogo, com uma conversa fraterna. Então, são itens importantes para mantermos amor e equilíbrio nessas relações. Ilumine suas horas, é o título de outro capítulo. O que seria iluminar as nossas horas? Tem algumas sugestões do Raul, que é mantermos a alegria, mantermos passeios culturais entre os familiares, passear no parque com os filhos. Quem é que já teve essa experiência de passear com os filhos no parque? Levar para brincar, levar para ver a natureza, subir na árvore, conhecer o nome das árvores, das flores, dos bichinhos. Ele sugere que isso é saudável, porque estimula essa convivência e estimula que haja mais fraternidade e haja mais aceitação nessas relações. Valorizar o tempo disponível, não desperdiçar tempo. Nós temos um tempo disponível, vamos valorizar esse tempo. Vamos procurar coisas que sejam saudáveis para nos relacionarmos, não é para passear sozinho. A proposta é nós procurarmos sairmos juntos, nos conhecermos e realizarmos algo juntos. Atividades com o próximo. Nós temos vários exemplos como foram colocados hoje aqui. A sopa, não é? A questão da Alta de Souza, distribuição de bens, alimento, de uso, não é? Então, essa relação é importante também, porque nós demonstramos isso para os filhos. Não basta só nós fazermos. É bom que ensinemos. E nada melhor do que fazermos juntos. Umas coisas, por exemplo, vamos lá, nós temos aqui certamente uma boa condição intelectual, uma boa condição financeira. Não precisa de ser rico, mas nós podemos viver razoavelmente. E os nossos filhos vão viver só com essa percepção?
ou é bom que a gente os leve a um asilo, leve a um grupo de trabalho, para que eles percebam que o mundo deles não é só aquele. Ter uma conexão, ou um conhecimento, ou uma percepção do mundo à volta. Porque não só vai valorizar o que tem, mas vai perceber o que pode fazer pelo outro, que é muito importante. É uma forma de iluminar as nossas obras. Mas ele lembra também que a gente não deve se esquecer da necessidade do repouso. Então, a gente não deve se sobrecarregar. A gente ter equilíbrio nas escolhas das atividades, para que a gente também tenha um merecido descanso. Uma outra sugestão é o compartilhamento com as outras pessoas por bilhetes fraternais. Bilhetes fraternais hoje é até mais simples. Antes eu fazia escrito, né? Ou datilografado, ou depois já no computador. E hoje tem redes sociais. Vamos usar as redes sociais de uma forma saudável. Não é? Muita gente não gosta da rede social, mas a rede social é uma oportunidade muito boa para fazer esse tipo de troca, de compartilhamento. Por exemplo, a casa grava e compartilha, numa forma de rede social, não é? Compartilha a palestra, compartilha as informações. É importante isso, para mais pessoas conhecerem, e não só conhecerem, convidarem para que a gente venha aqui e comece a trabalhar junto, não é? Como é que eles vão conhecer o trabalho da casa se não é divulgado? Então, é importante que a gente tenha esse olhar para as nossas redes e até na distribuição de bilhetes, que muitas vezes a gente não tem condição de telefonar, mas pôr um bilhetinho é bem bem-vindo. Exercício de paz no lar. Precisamos prestar atenção como é que nós lidamos com as nossas relações no lar. Será que nós prestamos atenção ao que está acontecendo? Será que nós mostramos que é importante? Ou a gente se recolhe, chega do trabalho, se recolhe e não dá muita atenção, achando que simplesmente dando uma casa, alimento, vestimentas é o suficiente? Não, não é. Isso é só para a subsistência da matéria. Mas precisamos também compartilhar coisas interessantes com os filhos, com a esposa, com o companheiro. Então, é para nós buscarmos esse exercício de paz no lar, no sentido de que devemos exercitar também. Eu não sou capaz de fazer isso ainda. Não de forma espontânea. Tudo bem. Então, vamos criar a disciplina. No começo pode parecer forçado, pode não parecer tão carinhoso, mas é um exercício. E lembrando aqui uma passagem que Emmanuel, no Consolador, nos coloca: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, vamos buscar a nossa disciplina. Fazer conscientemente, disciplinadamente. Um dia a gente vai se ver fazendo e nem percebe. A gente se dá conta que está fazendo naturalmente todo dia. Então, é uma forma de busca desse aprimoramento. Liberdade conjugal. É uma outra reflexão que o Raul nos coloca, para poder trazer essa relação fraterna na família, é que muitas vezes o casal, as partes que formam o casal, acham que casou, acabou a liberdade, ou acham que tem liberdade do mesmo jeito de antes. Tudo tem um equilíbrio. Não podemos impor ao outro aquilo que queremos. Não podemos impor ao outro determinados tipos de comportamento. E tem que existir a liberdade, o respeito pelo direito do outro. Mas não pode ser uma liberdade sem medida. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que a gente respeita a liberdade do outro, também faz a referência àquela necessidade da responsabilidade no lar. Temos que ter equilíbrio nessas noções, nesse comportamento, nessas relações. Separações e consciência. Raul nos alerta que muitas vezes as separações ocorrem sem uma análise. Não dá mais certo, eu não gosto, e separa, mas sem uma análise consciente, sem uma análise equilibrada, sem uma troca de informações, sem um diálogo.
Ele sugere que as separações devem ocorrer quando chegam em situações extremas. Não é dizer que não pode, mas tem que ser bem equilibrado e bem medido por ambas as partes. É uma sugestão saudável, não é? Quem já passou por uma separação aqui? Para poder analisar, pensar em si próprio. Eu já passei. Então isso aqui veio muito forte porque, felizmente, o meu caso estava numa dessas situações aqui. Foi muito bem medido, porque nós temos que raciocinar qual foi a minha responsabilidade ao me consorciar com o outro. Qual a programação que eu tive com ele antes de encarnar? Eu fiz essa programação ou eu fiz o plano B, não é? Quer dizer, eu fiz algo que não estava na programação inicial. Talvez tenha sido por isso que não deu certo. Então, nós fazemos essa análise para não fazer... Não dá mais, eu vou separar. Não. O Raul sempre está nos alertando para termos muita consciência na tomada de decisão nesse sentido. Temos que pensar nos reflexos com relação aos filhos, temos que saber conversar com eles, temos que expor as razões para que eles fiquem o menos desajustados possível ou até ficarem bem ajustados na situação. Dentro desse contexto, há uma outra situação. Muitas vezes os pais se separam e querem impor ao filho alguma coisa e fazem jogo com o outro, para que o filho goste mais de um do que do outro. A gente sabe que acontece isso. Então precisamos de perceber bem. Precisamos respeitar os filhos nas vontades deles, respeitar a identidade do outro, a vontade do outro, e temos que seguir em frente de uma forma sábia, fraterna, certo? Deu para entender, não é isso? Então vamos lá. Sobre a criança. Raul nos coloca que a criança é um espírito inteiro, é um espírito antigo, às vezes até mais antigo do que nós, como espíritos, não é? Eu posso ter 100 milhões de anos e o meu filho ter 200 milhões de anos. Não sei, estou chutando uma brincadeira, né? Mas pode acontecer. Então ele tem muito mais informações intelectuais, etc., do que eu. Então é um espírito inteiro. Mas, o que pode acontecer? Mas ele está intelectualmente e moralmente sem condições de assumir o papel dele nessa encarnação. É o nosso papel nessa encarnação, acolher e dar a ele condições de seguir a sua vida nessa encarnação de uma forma saudável. É muita responsabilidade. Nós temos que prestar atenção nisso. E um outro detalhe que é muito importante, que a Joana de Anjos nos alerta, e o Raul também alertou aqui, é o seguinte: a criança, ela vem inteira como espírito, mas nessa encarnação ela não tem informações ou não tem consciência desse conteúdo que ela tem. Mas ela traz toda uma carga emocional de outras encarnações, não é só de uma. E da maneira como nós nos comportamos com ela, nós podemos fazer aflorar nesse espírito, alma encarnada, determinados desvios de outras vidas, ou até saudáveis, experiências saudáveis. Então nós temos que tomar um cuidado com a relação que nós temos com essa criança, que tipo de atitude nós temos com ela. Porque dependendo da forma como eu ajo, como eu impulsiono de uma forma agressiva em determinados momentos, por exemplo, eu posso fazer com que ela aflore nela um comportamento que, na realidade, poderia ser um compromisso meu, fazer com que ela se esqueça ou aprenda a ser diferente. E acabo estimulando que ela continue sendo aquele mesmo espírito com os mesmos desvios de outras vidas. Está crescendo a responsabilidade? Tá, não tá? Espiritismo é isso. Espiritismo é nos trazer a consciência do que somos, do que devemos, de como agir, de como sermos melhores,
consigo mesmo, com os outros. Algumas pessoas chegam assim, mas eu não vou dar conta de ficar nessa doutrina. Dá sim. É só prestar atenção, que é muito melhor dando conta. Não é fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. Que nós tenhamos uma boa vontade, né, determinação, para seguir em frente e não desistir. Cuidados com atitudes agressivas, como eu coloquei, né? Porque a atitude agressiva, além de estimular talvez uma memória anterior, ela também traz a sensação de medo. E o medo é um problema, porque nos dificulta o exercício ou seguir em frente. Não vou dizer que a gente não tenha medo, porque de acordo com a ciência, o medo é a nossa forma de defesa. Eu vou fazer algo e tenho medo. Esse medo, olhando de uma forma positiva, é aquele limite em que eu não devo fazer. É o despertar para o meu limite. Mas ele não pode ser negativo. Negativo no sentido de me impedir de fazer algo além. É um limiar assim muito sutil, que a gente tem que estar atento, mas precisamos estar alertas nesse sentido. Se para nós adultos, que já temos uma vida de encarnados de alguns anos com algum aprendizado, imagine para uma criança. Esse medo pode ser medo do pai, pode ser medo da mãe, pode ser medo de alguma coisa que aconteceu, que nós provocamos. Então, ficarmos alertas para esse tipo de reação ou de comportamento nosso que possa prejudicar a criança. Lembrando aqui um texto ou uma frase que não é do Raul Teixeira, mas pela minha pesquisa é do filósofo Portela. O mundo que deixaremos para nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para o mundo. Importante essa frase, não é? Que traz essa responsabilidade. Que criança eu estou criando para o mundo? Que jovem eu estou criando para o mundo? Ou estou desenvolvendo nesse mundo? Porque o mundo vai ser melhor à frente de acordo com as crianças que estão crescendo e vão trabalhar nesse mundo. Então, o mundo vai ser melhor dependendo da criança que nós estimulamos nesse mundo. É importante essa referência para a gente poder pensar a respeito. Seguindo em frente, mais um capítulo. Cuidemos das crianças. Parece a mesma coisa do anterior, mas tem um enfoque um pouco diferente. Exemplo. Nossos filhos, mesmo que nós não olhemos, não vejamos ou não percebamos, ele nos olha. E ele quer nos repetir. Ele quer copiar de nós atitudes, comportamentos, desejos, roupas de vestir, ou se não gosta da nossa atitude, quer ser exatamente o oposto. De alguma forma, nós somos referências para ele. Tem um texto que eu acho muito bonito, que começa assim: quando você pensava, quando eu pensava que não estava olhando, eu vi você distribuir comida na rua para um pobre. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazendo. Enumera várias situações, vale a pena, só com esse. Quando você pensava que eu não estava olhando no Google, vocês conhecem esse texto. É muito, muito legal, porque nos abre os olhos para atitudes nossas, no caso, focado pela criança, os lados positivos, mas nós, com o nosso conhecimento e consciência, podemos pensar também naquilo que poderia acontecer de forma negativa nessas relações. Abençoe o seu filho. O que seria o abençoar nosso filho? Vamos lembrar da passagem que Jesus deixai vir a minhas criancinhas.
O que é abençoar as nossas crianças? É permitir que elas conheçam Jesus. É assim que Raul nos alerta. Vamos permitir que as crianças conheçam Jesus. Na atitude no lar, levando para a evangelização, levando para essas atividades fraternas, conhecer o outro nas suas necessidades, mostrar o mundo de Jesus. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, coloca que essa passagem que Jesus nos diz, deixai vir a mim as crianças, naquele momento pareceu simplesmente deixar que as crianças se aproximassem dele, que os discípulos não queriam deixar. Achavam que estaria incomodando o mestre. Mas ele tem uma outra leitura, ou complementar. Deixar que as crianças conheçam Jesus. Deixar que essas crianças venham até ele. Até ele no sentido de conhecer o Evangelho, conhecer a história de Jesus e saber o quanto ele é importante em nossas vidas. Isso é o que ele chama aqui de abençoe o seu filho. Hoje, há muitos pais, esse conhecer Jesus, no outro capítulo, a mulher e seus filhos. Normalmente a gente tem como referência a mulher que vai cuidar do filho, que tem a maternidade que corresponde à fraternidade, à amorosidade, não é? Até o Raul usa aqui uma expressão, tem uma formação psicológica própria para ser mãe. Mas hoje, há muitos pais tomando essa atitude de compartilhamento nesse encaminhamento, porque os dois estão trabalhando fora. Às vezes intercalam o horário de trabalho, às vezes não tem jeito, emprego o dia todo, chegam em casa, compartilham, dividem essas tarefas de cuidar dos filhos, cuidar da casa, não é verdade? É importante isso, porque hoje realmente a vida não é mais aquela em que a mãe ficava em casa só por conta e o pai ia trabalhar, fazer o sustento da casa. Ou ambos participam disso. Então ambos também devem participar dessa convivência com os filhos e do cuidado com a casa. É uma forma até de demonstrar o exemplo para os filhos dessa importância nessas relações. Aproveitando essa parte, para trazer uma referência do outro livro que foi sugerido, que tem exatamente o título Relações Fraternas ou Relações Fraternais, que é a questão da relação que hoje já existe de homoafetivos. Então, Eurípides Dias e Zé Medrado, nesse outro livro, traz essa preocupação. E eu perguntei para casa e eles queriam que eu trouxesse essa reflexão. Por quê? Porque é uma questão de respeito, de inclusão dessas pessoas na sociedade hoje. Até bem pouco tempo atrás, e ainda existe em algumas situações, o preconceito. Mas nós temos que imaginar que esses nossos irmãos de caminhada, eles são filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos. E que precisamos buscar a felicidade. O Livro dos Espíritos nos coloca que nós fomos criados para sermos felizes. E muitas vezes esse preconceito da sociedade está gerando uma rejeição tão grande que muitos estão sendo levados ao suicídio porque não são aceitos na sociedade ou são marginalizados e eles têm que lutar com muita força para poder sobreviver a essa sociedade. Então cada um de nós não é falar assim, eu não vou ter preconceito mais, acabou, a partir de amanhã vou acolher todo. Não é isso, porque não é assim que funciona. Mas vamos lembrar ali que Emmanuel nos coloca da disciplina que nos leva à espontaneidade. Pode não ser nessa encarnação, pode ser. Então não é uma imposição de pensamento, mas é uma forma de reflexão a respeito. Cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir como achar melhor. Todos nós. Mas é nos colocado a possibilidade de termos que refletir a respeito.
Pode demorar 2, 3 encarnações? Pode. Mas se começarmos agora, poderíamos ter menos encarnações para atingirmos uma condição de pensarmos a respeito desse assunto de uma forma fraterna. Formação dos filhos. A consciência da presença de Deus em nossas vidas. Respeito à vida. Ter cuidados com o corpo. Incentivar o hábito de estudar serenamente. Serenamente foi bem colocado pelo Raul, não é? Quer dizer, a gente quer impor, você tem que estudar aqui agora de qualquer jeito. Ninguém consegue aprender estudando de qualquer jeito. Pode decorar, pode tirar 10 na prova, ou seja lá a forma de avaliação. Se é AA, se é A, se é B, se é 10, se é 9, se é 5, se é 3, não importa, mas vocês entenderam. A imposição não leva a nada. Pode levar a um aluno que tira nota 10. Pode levar a um aluno que tira o primeiro lugar na universidade. Mas pode não levar a um aluno que efetivamente aprendeu a matéria. Precisamos refletir a respeito de como é que nós estamos conduzindo os estudos dos nossos filhos. Impondo? Obrigando? Ou estamos deixando a eles a oportunidade de escolher, por exemplo, o que eles querem ser? Não, eu sou médico, então você tem que ser médico. Porque médico dá dinheiro. Advogado dá dinheiro, então você tem que ser advogado. Mas ele não vai ser um bom advogado, nem vai ser um bom médico. Não é verdade? Assim? Como eu estou gravando, eu vou fazer assim, eu estou fazendo afirmativo ou negativo, para poder entender o que eu estou fazendo ali. Né? Certo? Vamos pensar a respeito. Vamos conduzir, vamos ajudar, para que ele seja um bom profissional, fraterno, seja realmente um profissional de coração, que vai fazer uma grande diferença. Quando meus filhos perguntaram o que poderia ser, se eu teria alguma sugestão, eu falei, olha, qualquer profissão que vocês abracem, vocês têm que ser o melhor que for possível para vocês. Eu ainda usava um exemplo bem específico. Um gari, quando ele é um bom gari, um bom profissional, ele vai ter sempre o seu lugar na profissão. Ele vai ser percebido e vai ter sua chance. Eu acho que é assim que a gente deveria conduzir, porque depois passam a ser bons profissionais, seja ele qual for, em que profissão for. Ele vai se destacar e vai ser um grande profissional na área. A gente não sabe qual é a programação dele, o que ele escolheu em outros planos para poder vir fazer. Então vamos tentar respeitar para ter uma boa convivência no lar. Filhos, olha a expressão que o Raul colocou. Filhos dificultosos, é o título do capítulo. O que seria filhos dificultosos? Eu acho que o nome já, né? A expressão já diz tudo. Então, os filhos que venham a ter comportamentos difíceis. O que a gente deve fazer? Sabe o que ele fala? Devemos amar, independentemente disso. É o que ele diz, Raul. Não deixar de abençoá-los com a maternal e paternal presença, orientando e reeducando. Seu filho problema é, antes de tudo, filho de Deus. Então precisamos de amar. Por que ele está sendo difícil? Aí vem aquela questão inicial. Nós nos conhecemos o filho que nós temos. O que pode estar acontecendo? Por que ele está sendo difícil? A gente deve procurar responder essas perguntas. O que eu fiz que poderia trazer nele uma negação de comportamento? O que foi que eu não fiz que poderia provocar que ele não aceitasse determinadas coisas que seriam um comprometimento saudável com a vida? Essa questão de higiene, como a gente mencionou ali, ou de saber estudar serenamente, várias coisas. Uma outra coisa que às vezes acontece muito com os pais, com relação aos filhos, é achar que eles são ingratos. Eu fiz tudo pelo meu filho, tudo. Paguei faculdade, paguei colégio, fiz uma opção de coisa, dou tudo que ele quer, tudo. Mas ele é difícil. O que eu fiz de errado? Primeiro, dar tudo que ele quer. É uma das coisas erradas. Porque não damos a ele a oportunidade de perceber o que é importante.
Então, quer alguma coisa? Vamos ver o momento certo de dar. Tem pais que às vezes se sacrificam financeiramente para poder agradar ou preencher o que eles imaginam que seja um vazio da presença deles em casa. É compensação. Não deixa de ser uma forma de chantagem com o próprio filho. Não é? Então precisamos tomar cuidado. Se o filho está sendo problema, pode ser questões de outras encarnações. Pode. Pode ser que ele tenha vindo para nos ensinar muita coisa. Porque nem sempre o filho difícil ou uma relação difícil é porque o outro é culpado, entre aspas. Esse filho é difícil para nos ensinar alguma coisa que nós ainda não conseguimos aprender. Então precisamos prestar atenção. Não é só no que está acontecendo com o filho com relação àquilo que eu espero dele. O que está acontecendo comigo com relação ao filho que não está permitindo que ele cresça, que ele aprenda? Será que eu estou ensinando direito ou dando referências que eu nem imagino para ele em estilo de vida? É uma reflexão interessante para todos nós. Vamos seguir rapidinho, não é? Educação doméstica. Então nós precisamos, dentro disso aí, não é educação só intelectual, aqui é educação mesmo. Então nós precisamos de aprender, por exemplo, ou ensinar, que a gente deve jogar o lixo na lata do lixo. Não jogar na rua. Ah, mas a rua já está suja? Exemplo que o próprio Raul coloca. Sim, mas porque está suja, vou sujar mais? Eu vou buscar ver que essa rua fique melhor, fica mais limpa. Aí eu vou lembrar uma frase que eu vi certa vez na escola, meus filhos faziam o 2º grau, que é assim: o lugar que mais está limpo é aquele que menos se suja. Não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se suja. Então é uma referência para nós. Então precisamos tomar cuidado. Então, o que nós não estamos ensinando para os filhos que não vai permitir com que ele faça deste mundo um mundo melhor daqui a um tempo. É uma referência boa que a gente deve ter. O que eu posso fazer para que o mundo seja melhor? Porque a contribuição do meu filho vai proporcionar isso. E se cada um de nós fizer isso, o mundo vai ser muito melhor em pouco tempo. Obsessões da família. Aí também é um outro detalhe interessante. Porque muitas vezes, quando nós... Bom, a gente já sabe que obsessão é uma relação de dois espíritos. Pode ser encarnado com encarnado, pode ser encarnado com desencarnado, pode ser desencarnado com encarnado e pode ser auto-obsessão. A gente sabe que tem todos esses caminhos. E a obsessão ele existe a partir de um comportamento inadequado, seja mental, seja uma atitude material. Porque o nosso pensamento tem uma força muito grande. Então, se eu mantenho o meu nível de pensamento, capacidade de pensamento, de uma forma irregular, de não amor, de mágoa, de rancor, não precisa nem ser de ódio, só isso aí já é suficiente. O que nós vamos atrair para nós? Espíritos que têm esse mesmo diapasão, esse mesmo patamar de pensamento ou de ações. Se nós mantemos o nosso lar, aí eu não estou falando do nosso lar lá não, nosso lar é a nossa casa, né, com os nossos filhos, etc. Se nós mantemos o nosso lar, esse campo energético negativo, provavelmente ou certamente, um de nós, se não todos, vamos ter uma possibilidade de termos uma relação de obsessão. Até entre nós mesmos. Porque eu fico lá fora, pensando no outro assim, você não vai fazer isso comigo, você não vai fazer isso comigo, você não vai. É obsessão? Porque você está impondo, tentando impor ao outro uma atitude ou um pensamento que não é saudável. E é contínuo, não é eventual, muitas vezes. Então, é um processo obsessivo. Então, precisamos tomar cuidado. Podemos estar sendo obsessores dos nossos filhos, ou da esposa, ou do companheiro, ou podemos estar permitindo que outros espíritos
venham e entrem, e um de nós entre no processo obsessivo. Vai depender de nós, de mantermos o padrão vibratório da casa, do nosso lar. Evangelhos e valores. Aí nós vamos começar a chegar aqui, então, nos medicamentos, para que isso não ocorra. Não é? Então, é importante que manter presente um diálogo e orientação a respeito do Evangelho e da presença do Cristo em nossas vidas. Do Cristo é algo além de ser de Jesus. Jesus é uma personalidade que nasceu entre nós, né? Um espírito que nasceu com a personalidade de Jesus, mas é um ser crístico, um espírito puro, que está conosco. Eu gosto de sempre lembrar, se nosso planeta tem, de acordo com a ciência, 4 bilhões e meio, mais ou menos, ele está conosco, ou pelo menos programando o planeta para nós, há muito mais tempo do que isso. Então, é um ser puro que nos acompanha, nos organizou tudo isso aqui para que nós vivamos aqui e aprendamos. Então, precisamos de transmitir isso para os nossos filhos, para ver a beleza e a grandeza de um ser desse em nossas vidas. Certo? Valorize a vivência harmoniosa no lar, na família. Acho que tudo que eu disse até agora tem esse foco. Fazer com que a nossa família, o lar, seja harmonioso, respeitoso, né? O lar limpo, higienizado, não só materialmente, mas também espiritualmente. Evitar vícios, nós, pais. Evitar vícios e empenhar-se no respeito às pessoas e situações, sem preconceitos, valorizando a vida. Para que os nossos filhos percebam o nosso comportamento e, se querem se espelhar em nós, que se espelhem na melhor forma de nós sermos. Divina presença no lar, imprescindível a presença do Cristo. Novamente, num outro capítulo, fazendo a mesma referência, de buscarmos a presença do Cristo em nossas vidas. E busca pela essa conexão. Bom, sermos coerentes nos ensinamentos, seja no lar, seja no cotidiano, seja fora do lar, seja sermos coerentes. Não sermos algo aqui, algo ali na rua e outra pessoa no lar. Porque para os filhos diretamente que convivem conosco, o que vai acontecer? Vai nos ver de forma diferente? Não. Em algum momento está mentindo. Em algum momento não está sendo fiel àquilo que prega ou àquilo que é ensinado. Então temos que ser coerentes. Finalizando com oração em família. Oração em família, todo mundo sabe que a prece é uma forma de nós nos conectarmos com o plano superior. Normalmente essa conexão a gente busca para pedir, né? Para agradecer, quando nos ensina que a prece tem que ser pelo menos gratidão, não é isso? Ou a busca de pedir algo de que precisamos, necessitamos. Mas a oração é mais do que isso. É uma forma de buscarmos a higienização da nossa mente e do nosso lar. Porque quando nós nos conectamos em prece, nós buscamos outro padrão vibratório. É outro tipo de conexão que fazemos com o plano espiritual. Nós mudamos a nossa vibração. Nada melhor que nós nos mantermos nesse mesmo patamar de vibração. Então podemos estar em prece o tempo todo. Será que eu preciso de me recolher para fazer uma prece? Eu preciso de ir para um quarto fechado? Eu preciso ouvir uma música? Como é que é? O ideal é estar em prece o tempo todo. E é possível. Eu não preciso de ficar paradinho e falar Deus ou espiritualidade maior me ajude. Porque a palavra é desnecessária. Porque a nossa mente já diz tudo. Tem que ter coerência entre a palavra e o que pensamos, o que sentimos. Que a espiritualidade vai ouvir, entre aspas, o que sentimos e o que pensamos. A expressão verbal, audível, não é a mais importante. A não ser que a gente queira que um outro ouça. Então, nós estamos fazendo uma prece em conjunto, como aqui, na abertura, no encerramento, ou em casa, fazendo culto no lar. Então, é bom que a gente faça uma prece em voz alta. Em voz alta, mas não autona, pode ser, né? Desde que seja ouvível ou audível aos outros. Então,
Então, nós precisamos buscar essa conexão em prece, porque é uma forma de higienização nossa e do ambiente em que nós estamos. É muito importante essa relação da prece. E ela realmente faz um equilíbrio no lar. E assim, já indo um pouquinho além do que a casa me permite, não é? Que nós possamos ter essa conexão e buscarmos realmente essa percepção ou esse autoconhecimento e como é que nós estamos agindo e o que eu preciso de corrigir, o que eu posso manter e o que eu posso ser melhor ainda. Muita paz no coração de todos vocês, muita luz. Obrigada. Nós já temos 5 minutos. De intercâmbio, se Se quiser. alguém tiver uma questão para colocar, que faça agora. Fala para a gente sobre essa questão da importância, quando você fala que não precisa da palavra falada, pronunciada, né? Para a gente se recordar assim, como proceder, como conduzir. Fala para a gente um pouco desses breves instantes, só como é importante no dia a dia, na convivência, a gente tomar como máximo aquela observação de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, e como é importante se a gente seguir nessa linha, a gente não precisa ficar sempre falando, repetindo, pedindo, né? Se a gente conduzir a nossa vida, conduzir as nossas relações, tendo isso como base, isso pode ajudar a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tem mais um detalhe, que na ceia com os discípulos, ele fez um upgrade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei a vós. Então, essa chamada dele cobriu a outra. Amar ao próximo como a nós mesmos tem uma referência interessante, que é o seguinte: como é que eu vou amar o outro se eu ainda não conseguir me amar? Então eu não vou conseguir nunca, porque eu não vou ser perfeito. Não sou perfeita ainda. Uma chamada para essa colocação. Mas aí o palestrante nesse dia fez o seguinte, falou o seguinte: quando nós nos amamos, eu posso amar o outro como a nós mesmos. Porque eu vou amar o outro na medida em que eu me amo. Eu não me amo plenamente, mas eu posso amar o outro na mesma medida que eu me amo. E como é importante nessa relação? Porque tudo isso aqui é desnecessário, essas orientações todas são desnecessárias, porque elas serão espontâneas. Então eu preciso aprender a amar a mim mesmo, a amar o outro, como Jesus nos ama, para que eu consiga ser um pouco de cada coisa dessa aqui. E se eu procuro ser um pouco de cada coisa dessa aqui, é a disciplina. E no dia que eu começar realmente a me amar, aí eu vou amar o outro e será espontâneo. Eu não vou fazer nada mais errado. Eu vou reduzir aos poucos todas as minhas atitudes negativas ao longo da minha vida. E eu vou ter mais paz. E não é só a paz individual, porque eu vou oportunizar para os outros com quem eu vivo essa paz em que eu estou. Porque se eu tenho paz interior, eu vou falar baixinho, eu vou abraçar, não é? Todo dia eu vou abraçar. Eu gosto muito do abraço, né? E eu acho muito fraterna essa disponibilidade do abraço. Porque não é qualquer um ainda que consegue ser abraçado, como há muitos ainda que não conseguem abraçar. Mas é uma oportunidade da gente pensar a respeito. Tem um amigo que não gostava de ser abraçado de jeito nenhum. Ele ficava todo encolhido. E nós fizemos um trabalho dentro da nossa relação de trabalho, em que um psicólogo chegou e começou assim: você abraça fulano, abraça fulano, abraça fulano. E chegava na hora dele, até que um dia ele resolveu. Ele se despertou e passou a ser um abraçador incrível. O tanto que é bom essa troca de energia. Então, a partir do momento que nós aprendemos a nos amar e passamos a aprender a amar o outro, mesmo que seja na mesma medida que eu me amo, que ainda não é pleno, as relações serão incríveis.
E toda essa disciplina aqui não precisa mais existir, porque ela será espontânea. Joana Dias nos coloca como é difícil nós entendermos essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nessa ordem. Então, ela nos sugere no amor imbatível amor, primeiro, devemos aprender a nos amar. Quando a gente conseguir se amar, a gente amar o próximo. No dia que a gente conseguir se amar e conseguirmos amar o próximo, não precisamos mais preocupar, porque já estaremos amando a Deus. Porque é o reflexo do amor a Deus, tudo isso aí. Está satisfeito? Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Um dia eu vou me amar e serei correspondido. Meus queridos, agora nós vamos diminuir um pouco a luz, tá? E vou convidá-los para quem desejar tomar um passe, se perfilar aqui nesse corredor, e nesse mesmo momento, com a luz diminuída, vamos seguir a orientação. Vamos ficar em pensamento positivo com a espiritualidade, se formos receber o passe, para a gente intensificar essa comunicação e esse recebimento energético, tá bom? Então vamos intensificar a nossa conexão com a espiritualidade. Então, vamos prender os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco aqui desde há muito, preparando o ambiente, conduzindo uma maestria as inspirações pelas quais a palestrante direcionou todo o seu amor, o seu caminho, tendo como base o Evangelho de Jesus, que possamos, nesses breves instantes, levar para os nossos lares um pouco que aqui foi ofertado, colocando em prática da melhor maneira possível os ensinamentos, mas acima de tudo, procurando fazer com que essas lições nos transportem verdadeiramente. Porque, como aqui foi dito, nós só podemos deixar pessoas melhores, filhos melhores, para um mundo melhor, se nós procurarmos colocar isso em prática, se nós procurarmos verdadeiramente transformar palavras em ações, no bem que deve caracterizar toda a humanidade. Que Deus os abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.